Fala galera, hoje é dia de Homens-Aranha. É uma história da Marvel, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Sara Pichelli no ano de 2012. Durante um dia comum, contra um vilão comum, o Homem-Aranha tem um dos dias mais bizarros da sua história quando vai parar em outro universo, num onde Peter Parker acabou de morrer. Homens-Aranha se passa entre o universo tradicional da Marvel, o 616, e o universo Ultimate. Então, para entender melhor tudo o que acontece aqui, é necessário que você conheça a história sobre a morte do Homem-Aranha e sobre quem é Miles Morales. As duas têm vídeo aqui no canal, por isso eu vou deixar os links aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta nesse vídeo aqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora o Nerd All Stars tem um clube de membros. Então se você quiser participar e se tornar um membro do canal para ganhar algumas recompensas exclusivas, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. Então agora sim, vamos para a história. Senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa numa noite comum em Nova York, onde Peter Parker, o Homem-Aranha, se balança pelos prédios da gigantesca cidade enquanto pensa como, mesmo com tantos problemas, ele ama aquele lugar. No meio desses pensamentos, o herói para alguns bandidos e até mesmo é confrontado por policiais que não gostam da sua atuação como vigilante. Só que mesmo assim, nada tira da sua mente como ele adora Nova York. Voltando a se balançar pelos prédios, ele vê um feixe de luz surgindo no meio das construções e claro que parte para investigar. Ao entrar numa espécie de galpão, o Homem-Aranha chega até um aparelho bizarro gerando energia, algo que não parece ser alienígena nem magia, mas talvez tenha uma base tecnológica. O Aranha investiga aquele lugar, onde encontra alguns componentes e até mesmo alguns uniformes. E quando encontra uma espécie de aquário, ele percebe que se trata de um vilão conhecido, o Mistério. O vilão surge tentando atacar o Homem-Aranha de surpresa, mas o seu sentido o avisa, fazendo os dois iniciarem um combate. O Homem-Aranha até consegue conter o Mistério, mas com um descuido, o vilão pega uma arma e ao atirar, atinge o aparelho que contém aquela energia estranha, e isso faz com que ela comece a fluir sem controle, sugando o Homem-Aranha, fazendo-o desaparecer e ressurgir imediatamente em outro lugar. Um lugar aparentemente igual à sua Nova York, só que quando ele entrou no galpão, era de noite, e agora o dia tá claro. Isso parece bizarro, mas talvez ele tenha sido transportado por aquela energia, ou talvez isso não passa de mais um dos truques do Mistério. Enfim, o Homem-Aranha não dá muita importância para isso, e volta pro galpão, mas ao entrar, aquele não era mais o mesmo lugar, era a casa de uma mulher. Aquilo foi bizarro, então o Aranha se desculpa e sai dali tentando entender o que está acontecendo. E no meio do caminho, ele até salva um homem que estava apanhando de outros dois. Só que quando o Aranha o salva, o homem agradece, mas diz que ele não deveria usar essa roupa. Isso é um desrespeito com Peter Parker. Isso faz o Homem-Aranha se assustar e definitivamente ele precisa entender o que está acontecendo ali. Com isso, Peter sai pelos prédios novamente e se encontra de repente com outro Homem-Aranha, com Miles Morales. Peter fica confuso, ele não sabe se aquilo se trata de um clone, de uma ilusão ou de qualquer outra coisa. Enquanto Miles também fica sem entender se aquilo é um teste de Nick Fury ou se aquele é de fato Peter Parker. Mas quando Miles diz esse nome, a confusão de Peter se torna em desconforto e medo, e ele começa a atacar. Mas Miles, que também tem o sentido aranha, consegue desviar, e além disso, ele tem um ataque que Peter não tem, uma espécie de ferroada de veneno. E com isso, Miles consegue paralisar aquele Homem-Aranha. Miles tenta tirar a sua máscara para confirmar se aquele de fato é um Peter Parker mais velho. Mas Peter recupera os seus movimentos a tempo para jogar Miles para longe. O problema é que ele começa a cair do prédio. Miles ainda é novato, ele recém se tornou o Homem-Aranha, então ainda não tem as suas teias.
Ele não é um gênio como Peter era para criar o fluido de teia. Peter então corre para tentar evitar que o garoto caia no chão, mas ao olhar de cima do prédio, ele não o vê. Porque Miles tem também a aderência de uma aranha, além de uma habilidade de camuflagem que o deixa praticamente invisível. Os dois então voltam a se enfrentar e Peter tira a máscara de Miles, onde percebe que não se trata de um clone pelo menos. E para revidar, Miles lhe dá um choque de veneno através da sua teia, levando o Homem-Aranha de volta ao topo do prédio, onde finalmente os dois terminam o combate com Peter desmaiado. Peter acorda um tempo depois sem a sua máscara e mantido numa espécie de cela, tendo na sua frente Nick Fury. E Nick percebe que aquele não é um farsante. Aquele de fato é Peter Parker, mas de um outro universo, porque ali é o universo Ultimate. Com isso, Nick o apresenta agora de fato a Miles Morales e o deixa ir com o garoto, dizendo que ele é o maior expert sobre o Homem-Aranha e vai poder explicar o que aconteceu com Peter. Os dois se vão num helicóptero e antes que Miles pudesse contar que Peter Parker desse universo morreu, o helicóptero é atingido e explode, sendo atacado pelo Mistério. O Mistério descobriu esse portal, essa fenda entre as realidades, e o Mistério que surge aqui no universo Ultimate é um avatar comandado pelo Mistério do universo tradicional. Então aquele feixe de luz que o Homem-Aranha encontrou no começo da história era esse portal que o transportou para cá. Mas o Mistério já vem usando essa passagem para cometer os seus crimes nesse lugar faz muito tempo. E por isso quer acabar com os dois Homens-Aranha juntos agora. Os únicos que podem arruinar os seus planos. Peter e Miles sobreviveram à explosão e são atacados por ilusões. Mas unidos, lutam contra o vilão. Um experiente Peter ao lado de um novato Miles que rapidamente aprende que aquilo não é de verdade. E ataca o avatar do Mistério. Desse jeito, o vilão parte para outro plano. Já que Peter tá nesse mundo, ele vai destruir o seu próprio avatar e deixá-lo lá, fazendo assim com que o Homem-Aranha não exista no universo tradicional, se livrando do seu inimigo que não sabe como voltar para casa. Com a explosão do helicóptero, os Supremos foram acionados e chegam para analisar aquela tecnologia misteriosa. Só que quando o Homem de Ferro, Thor e Gavião Arqueiro surgem, só encontram Miles Morales ali, porque Peter se foi. Ele ainda não sabe os detalhes desse mundo e quer descobrir sozinho. Por isso, ele parte para onde fica localizada a sua casa em Nova York, e nesse universo, ela não existe. No lugar existe um mercado, onde ali, depois de parar um assaltante, a dona do estabelecimento lhe diz que usar aquele uniforme é desrespeitoso e mostra a notícia que anunciou o sacrifício de um jovem garoto de 16 anos, Peter Parker. Ainda adolescente, ele lutou contra vários vilões desde os 15 anos e enfrentou monstros para salvar a sua tia depois de tomar um tiro tentando salvar o Capitão América. E por isso, no meio dos combates, depois de acabar com 6 vilões, Peter acabou morrendo. Assim, esse Homem-Aranha então parte para confirmar essa história, chegando em frente à casa da sua tia May, onde ela e a jovem Gwen Stacy vivem agora. Quando as duas saem de casa, recebem um choque de espanto ao ver um Peter Parker mais velho com seu uniforme de Homem-Aranha. De primeiro momento, elas acham que aquilo é uma piada de mau gosto, mas quando Miles surge, ele explica que aquilo é real. Aquele, de fato, é Peter Parker. E com isso, a tia May desmaia. Depois que ela desperta, encontra Peter, Miles e Gwen conversando sobre toda essa loucura, conversando sobre como são as coisas no outro universo, como eles são mais jovens ali, e claro que Peter não comenta que Gwen morreu no seu mundo. Mas ele conta como a Mary Jane é uma supermodelo, ou até mesmo como a tia May é mais velha, e quando ela surge ali, Peter lhe conta o que aprendeu com a morte do seu tio Ben, como foi a partir daí que aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é nesse momento que a tia May realmente o reconhece como seu sobrinho.
Peter chegou ali por acidente, enviado durante um combate contra o Mistério, mas pra Tia May é como se aquilo fosse uma segunda chance pra ver o seu sobrinho, o grande herói pra esse mundo que foi Peter Parker. Só que depois da sua morte, ele foi homenageado abertamente e todos no universo Ultimate ficaram sabendo que Peter era o Homem-Aranha. As conversas continuam com Miles se questionando se existe uma versão dele no outro universo, e com Peter descobrindo que naquele mundo ele e Kitty Pryde tiveram um relacionamento e coisas desse tipo. Mas antes de continuar, um carro da SHIELD trazendo Nick Fury se aproxima. Então era sinal que a conversa tinha terminado. Desse jeito, a Tia May finalmente pode se despedir de uma vez por todas do seu querido sobrinho. Assim como Peter pode agora se despedir de uma jovem Gwen Stacy. Ao sair, do outro lado da rua, Peter tem uma visão de alguém que estava ali para pelo menos vê-lo mais uma vez. Era Mary Jane Watson. Só que agora estava na hora de voltar para casa. O problema é que nem Tony Stark desse universo conhece aquela tecnologia do Mistério, então eles não sabem como abrir um portal para outro mundo. Inclusive eles nunca tinham tido contato ou uma confirmação de que realmente existiam outras realidades por aí. E isso deixa Tony Stark fascinado. Observando imagens de antigas aparições do Avatar do Mistério por ali, Miles reconhece um dos prédios atrás dele e sabe que aquilo fica no Brooklyn. Então os heróis partem para lá e começam a buscar por sinais do vilão. Os Supremos são reunidos para isso e por ali conseguem encontrar o quartel do Mistério. Só que o portal estava fechado. O Mistério tem aquilo travado no universo tradicional, mas ali o vilão, agora sem um Homem-Aranha para atrapalhar, pensa em como ainda se sente incompleto. Ele quer acabar com o Homem-Aranha, então para isso ele vai abrir mais uma vez a passagem e investigar o que está acontecendo. E nesse instante os Supremos estavam ali, porque depois de descobrir o local, eles estavam só esperando o vilão abrir o portal mais uma vez. O Mistério é capturado no universo Ultimate, mas com o último truque na manga, ele explode o galpão e inicia ilusões na mente de todos os heróis ali. Só que Miles, que já tinha passado por isso, consegue superá-lo e parte para cima do vilão. Mas um empurrão leva os dois até o outro universo, o tradicional, onde Miles vê outro mundo com os seus próprios olhos pela primeira vez. Só que sem tempo para admirar a vista, Miles ataca o Mistério com a sua ferroada venenosa, paralisando o vilão e capturando de uma vez por todas. E por mexer com os dois universos, Nick Fury o deixa preso no universo Ultimate, onde ele não atrapalharia mais a vida de Peter Parker. Tudo foi resolvido, e era a hora de Peter voltar para casa, porque o portal estava instável e poderia se fechar a qualquer momento. Assim, rapidamente, Peter tem uma última conversa com Miles e o agradece por continuar o seu legado, por fazer um bom trabalho e por se tornar um ótimo herói. E Miles tem total aprovação e bênção do próprio Peter para continuar sendo o Homem-Aranha. Claro que depois desse momento mais sério, Peter começa a dar vários conselhos bestas, como nunca deixar o Octopus se casar com a Tia May, não deixar que ninguém faça um clone dele, ou para que ele lave o uniforme todos os dias. E com isso, ele se vai. E Tony Stark fica ali admirando aquela tecnologia desconhecida até para ele mesmo. Aquele portal que o fascinou. Mas claro que Nick Fury diz para que Tony se afaste e admire aquilo de longe. Nick agradece Miles e fica feliz pelo garoto ter recebido a bênção para continuar atuando no universo Ultimate. Enquanto no universo tradicional, Peter relaxa depois de toda essa confusão e decide procurar na internet para saber se nesse mundo existe também algum Miles Morales. Mas ele se surpreende com o que descobre. E é desse jeito que termina a história. Homens-Aranha nada mais é que uma carta de amor ao Peter e uma carta de aprovação ao Miles. A história tem um roteiro até que simples, mas faz algo muito bem: as interações entre os personagens.
Os encontros de Peter com a tia May, com a Gwen, o respeito de Miles pelo Homem-Aranha original e coisas desse tipo são pontos que encantam nessa HQ. Sendo tudo contado com uma narrativa bastante ágil e fluida. E a arte é outro ponto extremamente positivo, com tudo muito bem feito e muito bem detalhado. Essa história é o primeiro encontro entre Peter e Miles, e ao lado da saga Aranhaverso, Homens-Aranha se tornou uma importante inspiração para a animação Homem-Aranha no Aranhaverso. Homens-Aranha é uma HQ relevante e que deixou principalmente duas pontas abertas. Uma é o fascínio de Tony Stark com o Portal, e outra é o tal Miles Morales do Universo 616. Tanto que no futuro, essas duas questões foram novamente abordadas. Mas para falar sobre isso, aí já é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.